Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em nome de nosso Senhor Jesus, pedindo a Deus que vos encontrem cada vez melhor em todos os termos da sua vivência na Terra. Esse é o pedido que fazemos a Deus. Hoje nós vamos falar da Bíblia, né? Mas sempre eu usando as minhas palavras, né? Para que eu possa conseguir o melhor das explicações, né? Porque não é só ler o importante. A leitura em si, ela sendo feita, passando por ela está expressando a mesma coisa que nós devemos fazer, né? Só que se ela não for bem explicada, ela não grava no cérebro da pessoa. E isso vem trazer prejuízo, porque daqui a pouco, de alguma coisa, nós vamos esquecer. Não tem como. Não existe esse que guardou todas as leituras que fizeram e não esqueceram alguma coisa, não é mesmo? Então, só de eu falar assim, você já, com certeza, já pensou que isso aconteceu na sua própria vida. Quando Deus age da seguinte maneira, Ele coloca uma coisa para que façamos e que Ele fique feliz, né? Não com Ele mesmo, porque, afinal de contas, Deus é acima de tudo, tem tudo, pode tudo, não é? Ele já é um ser maravilhoso. É um ser que injeta em nós a felicidade, caso nós o obedeçamos, né? Porque se não fazer dessa maneira que Ele tem colocado para que façamos, o destino da nossa vida, ela pode tomar outro rumo. É a mesma coisa de alguém te pedir um endereço na cidade, né? E você passar para ele um endereço que não é o X que ele está procurando, certo? Ele não vai chegar ao local que ele o destinou, que iria naquele momento. Por quê? Porque o endereço está errado. O endereço, para que a pessoa se acerte, ele tem que ser passado certo o endereço. E muitas pessoas têm facilidade para encontrar o endereço. Ainda tem mais essa. E muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de acertar o endereço, certo? Às vezes até alguém fica irritado. Fala, mas não é possível. Eu ensinei tão bem. Eu falei assim, assim. Mas ele passou do jeito dele. E como cada um de nós somos diferentes um do outro, em todas as maneiras, não vai ser a maneira com que ele vai entender. Tem pessoas que vai passar um endereço para o outro, ele além de falar rua, número da casa, bairro, ele ainda põe ponto de referência. Ou alguém pede, tem alguma referência? Não é assim? Isso é para segurança. Pode ser que eu encontre até a rua, mas vou ter dificuldade, porque ocorrem-se sempre
de existirem ainda casas sem número, certo? Ele passa na porta da casa que ele está à procura. Alguém pode até ter dito para ele o número de lotes do terreno, mas não passou. Passou para ele, talvez, que a casa seria tal, mas não tendo lá na parede, ele pode, se ele não for daquelas pessoas que pergunta, né? Você sabe onde mora tal pessoa? Ele poderia ajudar nesse sentido, né? Mas tem aquele que dá o endereço e dá a referência, né? Olha, quando você for se aproximando desse local, tem uma árvore de tal forma na porta, ou o portão é azul, ou verde, ou vermelho, certo? A casa é pintada de tal cor. Você viu como vai facilitando? Quando você passar tal coisa, você atravessa uma rua e a outra, e quando for preciso, né? Aí depois você vira para a direita ou para a esquerda. Você já está dentro da rua. Você viu aí? Tem várias maneiras de dar o endereço. O mesmo a Bíblia, né? Ou qualquer uma outra leitura, né? Ler a Bíblia e passar simplesmente por cima o que está lendo, ou procurando um versículo em um livro da Bíblia, e porque achamos às vezes num outro livro, talvez já no final da Bíblia, que parece com esse outro aqui que já temos lido, nós tem como ligar um ao outro e ficar parecido. E no final, até parecer que foi uma linda maneira de expressar, né? Que pode até convencer alguém, né? Mas com isso, o endereço pode estar errado. Porque casas na cidade verdes, ou azul, ou vermelha, é possível encontrar várias delas, não é mesmo? Então, bairros separados é possível, se rua for por números, encontrar uma rua que tem o mesmo número que tem em outro bairro. Assim também a casa. Veja bem a profundidade das coisas. E é por isso que vem acontecendo o que está acontecendo no Evangelho no mundo. Cada dia que vai passando, vai aumentando nomes estranhos de seitas. Porque alguém, e se você chegar nessa pessoa que está liderando essa seita, o porquê que você está fazendo isso aqui, ó? Né? E mostrar alguma coisa que você já encontrou na Bíblia. Ele tem a resposta para você. Ele fez um estatuto para a direção da sua seita. Muitos não gostam que fala esse nome, né? Gosta da sua igreja. Não, igreja não é quatro paredes. Não tem quem prova isso dentro da Bíblia. Igrejas são as pessoas. Como deveria eu chamar, então, esse sistema? Sistema religioso, instituição religiosa, como? Né? Que o certo mesmo nem deveria ter um nome tipo logomarca. Porque senão está tomando outra direção. Você colocou
um nome na parede da sua casa, numa intenção de um comércio, esse nome passa a ser uma logomarca, logotipo, certo? E deveria ser chamado como, então, alguns até revoltam com isso, por causa da profundidade, diz, ô maluco, como deveria ser para ficar certo, então, aí que você diz que bateria com a Bíblia? O máximo, amigo, casa de oração, ponto de reuniões evangélicas ou religiosa, certo? O máximo. Passou de sair, ultrapassou o sinal, certo? E o estatuto deveria ser escrito, já que as leis exigem da terra, deveria ser assim. Esse estatuto, seguimos assim, assim, você já sabe, está expressando o regime, não é? Tudo bem, tudo bem. É como eu digo sempre, nem todos são iguais, ou não tem iguais, né? Tem quase parecido iguais. Então, esse estatuto teria a obrigação, por respeito às coisas de Deus, mais ou menos assim, escrito nele. Esse estatuto estará sujeito, melhor, a mudanças, caso vierem ser necessário. Por quê? Porque nós não somos infalíveis. Que não venhamos um dia notar que coisas que nós fizemos até dentro da nossa casa não deveria ter sido feito assim. E para você consertar esse erro, passando para o lado do material, você teria que ter gastos, derrubar parte que você já construiu, para você conseguir fazer a mudança qual você um dia chegou ao conhecimento que fez errado. Por isso, o que levou Jesus a dizer, qual homem que irá construir, fazer uma construção, primeiro não se assenta e conversa sobre o assunto, para que não haja erros. E que tem erros que pode ser usado na construção de uma casa que venha a ser irreparáveis. Por exemplo, atingindo uma estrutura de uma coluna dessa casa, teria que derrubá-la, vir a ser demolida. Você viu aí? Uma coisa que parece que nem tem nada a ver com a Bíblia, né? Mas eu estou ligando o material ao espiritual. Porque se você não usar o material ao sentido material, você não encontra o espiritual também não. Porque para você encontrar o espiritual, você tem que saber os efeitos, a causa e os efeitos. Por quê? Porque você vendo, examinando a causa, criada por uma pessoa, e você vendo o efeito que causou, você vai fazer escolhas. Se foi legal, você vai pegar as ideias, e se deu problema na vida dele, meu irmão, estamos caindo fora, não é isso? Alguém diz assim, você vai fazer do mesmo jeito que aquele maluco lá fez? E eles usam grosseiramente, hein? Eles não colocam, ele enganou. Às vezes ele é mais fraco mentalmente do que o outro. Não tem, não. Essa paciência existe em poucos, certo? Nós exigimos que tenha essa paciência. Com tanta perfeição, nós exigimos de Deus, o qual nem ele exige tanto de nós, que sabe e reconhece as nossas fraquezas.
mas nós não vemos com detalhe isso uns aos outros. E o que eu quero falar do sentido bíblico, eu vou deixar capítulo aqui, né, e livro. No livro de Daniel, você vai encontrar parte das coisas que eu estou dizendo aqui e algo muito precioso é no mesmo sentido. Né? Quando foi levado ao cativeiro de Babilônia, levaram-se uns jovens juntos, né? Que aqui você vai encontrar que eles tinham outros nomes. Por exemplo, esses jovens, eles tinham nome. Um, Misael. Primeiro, Belsazar, Ananias, e de Sadraque e a Misael, e de Mesaque a Azarias e de Abednego. Certo? Eles tinham esses nomes. A pessoa, isso aqui o significado é o seguinte: de pessoa para pessoa, o nome, como eu já disse em alguma live, é o começo de tudo, ou até do regime do país com que ele vai chegar. E Jesus trocou o nome da maioria dos discípulos. Até de Paulo, que era Saulo, passou a ser Paulo, certo? Pedro, que era Simão, passou a ser Pedro. Pedro, para Israel, na tradução de Israel, é pedra. E de André, me parece, para trovão, símbolo. Então, nesse meio, Belsazar passaria a chamar Daniel. Tá bom? E nós vemos que as coisas materiais, elas implicam, para que entendamos melhor, as coisas espirituais. Foi trocado o nome. Para eles lá em Israel e em outros países, o nome tem sentido. Aqui para nós colocamos porque achamos bonito o nome. Para eles lá é diferente. Eles colocam o nome que dá sentido. Por exemplo, uma família tem um filho e quer que o sentido do seu nome seja forte. Ele coloca, vou usar aqui o meu jeito, na nossa língua portuguesa. Digamos assim que relâmpago, raios, coisas fortes. Né? Então, e chegando lá, Deus já faz a escolha para colocar o bem na vida de uma pessoa quando ele vai bem com ele. Certo? Quando ele não procura andar bem com Deus, Deus não o abandona mesmo assim. Só que também presentes bons as pessoas dão àquele que ele mais preza, não é isso? Então, por isso eles foram cuidados lá. Agora vamos passar um pouquinho aqui para mostrar que muitos dos nossos danos da nossa vida individual, da nossa intimidade, da nossa casa, a maioria é causada por nós mesmos. Até mesmo por questão de saúde. Veja bem quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Belsazar, que era Daniel, quando chegaram ali, o seu sistema alimentar era outro. Eles chegaram
num lugar de especiarias, de riquezas. O rei de Babilônia estava tomando conta de todos os reinos da terra, praticamente, e com essa riqueza, as especiarias do sistema alimentar, vestuários, era muito em demasia, certo? Aí chegou aqueles jovens, trazendo com eles o que muitos de Israel não tinham, uma aproximação mais forte com Deus. Eles tinham, esses jovens. Chegando lá, Deus já tinha preparado para eles um lugar melhor, uma coisa melhor. Os outros foram ser escravos lá, apanhando, trabalhando em serviço forçado, mas eles foram escolhidos para uma parte mais suave, né? Aí tinha lá um eunuco que dominava a questão do sistema alimentar das pessoas que o rei queria que fosse mais próximo dele. E Daniel, né, usando agora o nome que foi dado a ele, disse para esse eunuco, que era o chefe da cozinha, disse para ele, olha, nós não alimentamos desse sistema de vocês aqui, e ó, o nosso sistema alimentar é diferenciado. Nós comemos mais verdura, essas coisas assim, viu? E até o vinho que nós usamos não é esse que vocês usam aqui. É diferente. O nosso é puríssimo. Eu estou acrescentando um pouco as minhas palavras para que você entenda melhor, mas você vai ler o capítulo aqui e você vai ver isso que estou falando. O nosso vinho tem uma especialidade que não aceitamos impureza nele, que é o que está acontecendo hoje até em nosso país. O sistema alimentar está poluído, está contaminado. E ingerindo, queremos nós ainda que temos um final feliz de saúde? Como? De que forma? Se estamos comendo veneno. Mas Daniel, com a sua revelação, disse, olha, essa comida aqui, ele olhou a mesa, uma maravilha. Estava parecendo mais um filme do que mesmo uma hora de jantar. Ele disse, olha, nós não comemos essas coisas não, viu? Falou com o eunuco. À parte. Porque se ele falasse isso, nós temos que educar até a nossa maneira de expressar. Porque senão vamos ser perseguidos. E ele estava tendo um certo carinho, já vindo do rei, já indicado por Deus. Tipo assim, sem palavras. Ó, esses jovens aqui não podem ser tratados como esses outros israelitas que vocês trouxeram, não. Eles são israelitas, vieram de Judá, mas são pessoas especiais para mim. E então, o eunuco chamou ele à parte e disse, olha, eu não posso te atender. Você está selecionando o sistema alimentar e se eu fizer isso para você, imagina, você comeu uma comida dessa que você está me falando, verdura, essas coisinhas. Aqui é comida forte, aqui é comida, você vê aí, ó. Ainda mais vocês que são especiais ao rei, ele vai notar a diferença dos seus rostos. Em poucos dias você está decaído, vocês estão assim magros, feios. Aí, veja bem. E ele não explica aqui, mas você já sabe o que acontecia quem sujasse com o rei lá, né? Custava a cabeça dele, não é? E ele não era um louco, ele era o chefe da cozinha. Ele disse, olha, e o que o rei vai fazer comigo quando notar que vocês emagreceram, está caído, está feio? Ele vai vir para cima de mim, eu vou ser obrigado a falar que vocês recusaram o sistema alimentar das primícias que colocou diante de vocês.
tanto vocês vou usar bem rústico, tanto vocês vai se lascar como eu. Vocês vai cavar buraco lá, serviço pesado, sair dessa mordomia que o rei, não sei porquê, mas gostou tanto de vocês que o pôs aqui. Vocês vão perder essa gracinha. E eu vou perder a cabeça. Não vou fazer, não. Aí Daniel disse para ele, falou, senhor eunuco, fala o seguinte, nos dê um tempo e nós vamos comer da nossa comida, né, e beber do nosso vinho. E se em 10 dias você notar a diferença, não precisa nem o rei saber, você não precisa ir lá falar para ele, nós fizemos um teste, você não precisa fazer isso. Meu amigo, decisão acerca de sua vida íntima e espiritual é sua. Por favor, entenda isso. Calado lá, falando às escondidas, você dá 10 dias para nós. E assim foi. Nos 10 dias ele concordou. 10 dias era pouco, né? Concordou. Ele podia até, se o rei cobrasse, ele dizer, não, às vezes de tristeza, né? Vieram do seu país escravos, né? Às vezes foi isso. Ele tinha a sua saída, todo mundo tem uma saída. É só procurar quem tem uma saída. Aí nós passamos a comer, né? Fazer o quê, né? Essas coisas aí. Mas vai ser obrigado, hein? Isso não é o nosso costume, não. E deu os 10 dias para ele. Já a minha esposa está dando sinal que já está ultrapassando aqui o limite do vídeo. Então, nos 10 dias, notou-se que ele estava mais bonito do que os outros que estavam comendo aquela coiseira, né? Eu sempre falo contra a quantidade e de sistema alimentar na mesa. Que vai fazer uma bagunça na separação das proteínas pelos seus órgãos. E cada um tem o seu trabalho. E olhou para o rosto daquele jovem, estava bonito, mais forte do que os outros, ali, junto do rei, que alimentava de toda aquela coisa que eles julgavam ser forte, não é? E sadios. Perfeitos. Aí, agora o eunuco tomou coragem, foi ao rei e disse o que Daniel tinha dito para ele. E falou assim, olha aí, veja aí a diferença. E eles não têm tal costume que temos. E a mudança deles, para nós aqui, veja só o que aconteceu com esses jovens. Bonito, corados, fortes, sadios, convenceu o rei. Ele disse, olha, então fizeram isso? Não quiseram essa comida? Não foi o caso de querer. Ele me disse que eles não tinham tal costume de comer isso e nem beber desse vinho aí que nós bebemos aqui, porque o deles é coisa pura, entendeu? Pois então, fala o seguinte, eu estou vendo mesmo a diferença, realmente, eu estou usando minhas palavras. Realmente estão bonitos, corados e perfeitos, até mais do que os nossos, que comeu tanta coisa interessante, né? Que interessante. Fala o seguinte, então, que eles comam do jeito que eles quiserem. Que deu certo. Deus só permite uma coisa na vida de uma pessoa com sucesso se estiver dando certo. Se não estiver dando certo, você vai ficar doente por toda a sua vida na sua casa, se você não tomar uma atitude. Eu deixo de comer isso, passo a comer aquilo, que eu tenho certeza que não vai me fazer mal, para que quando for amanhã eu não ter que estar ao pé do médico pedindo esmola, piedade, socorro, e até coisas
quando nós o contaminamos o nosso corpo, Deus nos condena. Ele nos cobra, porque estamos ofendendo a sua imagem. É profundo, meu amigo, mas tem que ser por assim, dessa maneira. É simples assim, é tomada de decisão. Não tem saída, não, amigo. Ou você muda o seu sistema alimentar na sua casa, ou você não consegue controlar a sua saúde. Você vai terminar os seus dias doente. Alguns vão até dizerem assim, está jogando praga, está espraguejando. Não, eu estou tentando, nas profundezas das revelações, te tirar dessa situação. E à medida que você for melhorando, você está tomando quantidades e quantidades de comprimidos e remédios e está ficando cada vez pior, tentando curar uma doença e arrumando 20 para o seu futuro. À medida que você for melhorando com o seu sistema alimentar, faça o seguinte, vai afastando pouco a pouco dessas drogas, dessas coisas que vai te matar no futuro. Faça o que eu fiz. Quando já estava decretado a minha morte pela medicina, eu fiz isso que eu estou passando para você. Que o que eu passar para vocês aqui, na revelação, é revelação. E o que é na prática, eu só passo quando eu fiscalizei a mim mesmo nos resultados. Meu amigo, teria muita coisa para dizer para você ainda nessa live, mas não tem condições pelo tamanho que elas ficam, né? Mas você lê no capítulo 1 do livro de Daniel, tá bom? Você vai encontrar o que acontece quando uma pessoa toma uma decisão na vida. Eles tomaram não só na comida, mas também na maneira de viver, no comportamento, onde andava, o que faziam, o que tinha de deixar de fazer para granjear, pegar para si do rei a confiança. Por favor, me ajude, deixando o like, se inscrevendo no canal, que é mais força ainda, né? E compartilhando. Eu não viso nada financeiro nisso, amigo. Alguns inventam dentro de canais aí que eu vejo, artimanhas, jogo de cintura, colocações de coisas para atrair pessoas para o grupo, para crescerem o seu canal. Assim, eu quero que esse canal fique grande, mas sem nenhuma intenção que ele venha me trazer lucros. Que se um dia chegar a isso acontecer, eu o colocarei dentro da situação em que eu estou querendo passar. Prezado Deus, maravilhoso Pai, que essas palavras cheguem aos nossos ouvintes, que eles entendam, Senhor, as minhas atitudes e que a sua casa tome rumo certo, cada dia, na saúde, em tudo, como eu digo todos os dias, agradecendo os bons espíritos, anjos do Senhor, agradecendo o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.